Então, começamos de novo. Boa tarde para todo mundo. Chegamos ao quarto bimestre, último bimestre do ano. E este bimestre tem uma coisa muito interessante. No terceiro bimestre, a gente teve uma corrida aí da galera que não fez nada o ano inteiro, justamente porque o secretário anunciou que a galera vai reprovar, certo? E como houve aí a declaração do secretário de que a galera vai reprovar, um monte de gente começou a correr atrás e algumas pessoas fizeram mal e porcamente aí os trabalhos de recuperação, o que deixou a gente aí bem chateada, porque eu peguei uns trabalhos de recuperação que eu tenho vontade de jogar no lixo. Porque a gente não está trabalhando brincando. O trabalho está sendo feito de maneira séria. Então, eu não sei que tipo de professores vocês acham que vocês têm, ou que tipo de professores vocês acham que eu sou, ou se vocês esqueceram nesses 7 para 8 meses, mas eu continuo sendo uma professora séria, que gosta das coisas bem feitas e que tem feito um trabalho sério durante esse tempo todo. Então, o trabalho mal feito não tem nota. Se não tem nota, o que acontece é que sua nota vai ficar vermelha lá. E com relação aos prazos, é isso, Ontem eu recebi mensagem de gente à 00:10, 00:08, 00:05, falando: ai, professora, tá demorando para subir. Ué, mas se era para entregar até 11:59, por que você está enviando meia-noite? É porque você deixou para enviar 5 para meia-noite, certo? Então, por que deixar as coisas para a última hora? Como a gente está no último bimestre, o que acontece é, agora se deixar para a última hora, o que você vai fazer? Vai me mandar na véspera do Natal? É isso que vai acontecer? Eu vou estar na ceia recebendo trabalho de aluno? Como que vai acontecer? Fazer trabalho mal e porcamente também não ajuda vocês. Ah, mas eu faço trabalho e aí vai baixar a benevolência nos professores, e aí eu vou passar de ano. Ok, você pode até passar de ano, mas e como vai ser o ano que vem? Porque o ano que vem eu vou repassar as matérias e eu vou repassar as matérias. Eu não vou me debruçar em cima dessas matérias. Eu vou pincelar essas matérias. Porque a galera que estudou de verdade vai lembrar. E aí eu só vou repassar. E se você não fez, PT saudação para você, porque aí você vai ter que estudar o conteúdo deste ano e o conteúdo do ano que vem. Então, assim, só lamento para quem brincou esse ano. Agora, para a galera que estudou, que fez as leituras, onde parou? Falando que as pessoas que fizeram alguma coisa. Aí tá. Ok, obrigada, Raíssa. Então, a galera que fez, uh, que, que aprendeu, que se dedicou, aprendeu muito esse ano, porque se dedicou. Então, aprendeu muito mais. Aprendeu a correr atrás, aprendeu a, a se virar, né? Aprendeu a ler mais, a entender mais. E isso é extremamente positivo. Agora, a gente tem aí um bimestre ainda. E a gente precisa fazer esse bimestre acontecer. Não dá para brincar
Porque, assim, esse bimestre provavelmente tem aí uma galera que volta para a escola e uma galera que fica em casa. Qual é a galera que fica em casa? A galera que fez tudo. Então, por exemplo, a, a, a Raíssa, Vitória, Lauda, Larissa, Ana Sara, Mariana, Júlia, Priscila, essa galera que fez tudo, 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 continua em casa. Mas tem uma galera que vai para a escola, que vai ser convocada para ir para a escola. Ô, louco, professoria, minha mãe tá escutando aqui. Você também, calma, calma. É que eu fui vendo os nomes que estão aparecendo para mim aqui. Eu não falei o nome de todo mundo. Tem 40 pessoas na sala. Eu Calma. também, né? Não sei. Você fez seu trabalho de recuperação? Ah, não. Então. Mas tem uma galera que a gente vai convocar. Essa lista deve sair. A gente ainda está estudando ensino médio para saber como a gente vai fazer com o ensino fundamental. Então, essa primeira semana vai ser só com o ensino médio. Essa primeira semana de novembro, né? Então, a gente já divulgou os nomes do ensino médio. Eu tinha muita gente de recuperação. Muita gente mesmo. E eu tive muita gente que não alcançou. Por quê? Porque fez as coisas de qualquer jeito. Quer dizer, eu tive o trabalho de elaborar um roteiro de recuperação que chegasse no nível, assim, no nível, nem no nível tão elevado daquilo que quem fez o trabalho, enquanto a gente estudou durante o bimestre, fez. E a galera não teve o trabalho de ler o roteiro. Sabe o que é não ter o trabalho de ler o roteiro? É isso que está acontecendo com o nono ano. O nono ano não está lendo o roteiro. Então, falta leitura. E leitura para vocês no nono ano é fundamental. Então, nós vamos passar daí para o que vai ser o nosso cronograma e o que vai ser este nosso quarto bimestre. Nós vamos utilizar isso aqui. Foram buscar isso aqui? Foi? Minha Não, filha, né? a grossura desse negócio. Eu fiquei, gente, pra que é isso? Tem gente que não foi, né? Mas a gente vai usar. E aí, eu vou escrever um recado hoje. Mais tarde. Porque eu vou terminar a aula e eu vou corrigir as recuperações. Porque durante a manhã eu trabalhei na prefeitura. E depois das recuperações eu vou escrever um recado, inclusive solicitando que ninguém enche o saco de hoje à noite até terça-feira, meio-dia. Porque eu não quero saber de escola de amanhã até terça-feira. O que vai acontecer com vocês? As faltas, hoje a gente recebeu um comunicado de que as faltas de vocês serão computadas de acordo com o tanto de atividades que vocês fizeram. Então, por exemplo, neste bimestre,
Se você fez, eu dei 4 atividades, certo? Se você só entregou 2 das minhas atividades, se eu dei 60 aulas, em 30 das minhas aulas você vai ficar com falta. Porque você fez só metade das minhas atividades. Essa é a orientação. É para eu lançar isso. E um monte de gente brincou com isso. Essa semana, eu ouvi aluno me dizendo que não lê os recados que a gente posta nos grupos. Falando que eu sou obrigada a chamar no privado e dar a informação. E aí, caramba, eu dou aula para 9º ano, não dou aula para 6º. Eu dei aula para o 6º ano quando eu peguei vocês há 4 anos atrás. Vocês são no 9º. Então, o trabalho que a gente vai desenvolver neste 4º bimestre tem a ver com isso, com esse amadurecimento que vocês precisam ter. Certo? Eu vou projetar para vocês, então, aí o que vai ser do nosso roteiro do 4º bimestre. Vamos tentar a sorte agora. Para ver se dá certo. Foi? Foi de primeira, assim? Olha que bonito. Todo mundo está enxergando? Sim, apareceu aqui, professor. Sim. Então, eu vou pôr em modo de apresentação para ficar melhor. Então, roteiro de estudos do 4º bimestre. O que vocês estão vendo aí nessa tela? O Um mapa mundi. E como que vocês sabem que é o mapa mundi? Ele está desenhado como normalmente ele é apresentado? Só muda as cores. Só as cores que mudam? E o fundo também, eu acho. O fundo. Tá travando, professor. Voltou? Agora voltou. Esse mapa mundi aí tá faltando uns pedaços. Não, ok. Mas eu reconheço que é o mapa mundi, certo? Mas por que eu reconheço que é o mapa mundi? Pelo formato? Pelo formato. Isso já está interiorizado para a gente dos países, nem dos estados. Eu não tenho o fundo, que é os oceanos. Ele não tem nem a sequência dos países. Mas essa leitura de que isso é o mapa mundi eu já tenho.
eu consigo fazer dessa leitura. Isso tem a ver muito com o que a gente vai discutir durante esse bimestre. E é isso que vocês precisam ter em mente. A gente consegue fazer muitas leituras, mas a gente precisa estar disposto a fazer essas leituras. O que nem sempre... O que a gente vai ver? Orações subordinadas, já que a gente já viu as coordenadas. Leitura literária. A menina que vai adiar do fim do mundo. Eu fiz uma mudança da nossa leitura bimestral. A nossa leitura bimestral, esse bimestre devia ser Mayombe, que é uma leitura voltada para a questão afro, mas eu troquei, inclusive pela proposta que a própria apostila traz. Então, eu trouxe uma leitura que é muito mais leve, mais rápida. Ideias para Adiar do Fim do Mundo tem 57 páginas. Eu vou mostrar o livro para vocês, ele é pequenininho. E eu vou propor a leitura de uma maneira muito diferente. O texto dissertativo argumentativo e podcast. Este é o nosso quarto bimestre. Difícil? Professor Dom Casmurro. Calma. A gente vai falar de Dom Casmurro. Mas Dom Casmurro é uma leitura do terceiro. Eu vou fazer o fechamento de Dom Casmurro na semana que vem. Certo? Avaliações. Esse é uma tela que vocês precisam prestar muita atenção. Porque se vocês prestarem atenção nessa tela, vocês vão ver que todas as avaliações estão dentro do mês de novembro. Porque o mês de dezembro é um mês para recuperação. Então, olha só. Na semana que vem, nós temos a AP do terceiro bimestre. Os resultados das AAPs têm sido muito bons. Se vocês têm colado ou não, não sei. Algumas pessoas eu tenho certeza que sim. Outras pessoas eu sei que estão fazendo. Agora, essas pessoas que eu tenho certeza que estão colando, eu quero esses mesmos resultados nas provas do ano que vem. E aí vamos lembrar de uma coisa. Alguns resultados que têm sido sempre... as APs de vocês têm tido... Os acertos têm sido 12, 14. Tem variado entre 12 a 16. Uma galera aí. E é da galera que não saía do 7, 8, 9. E é muito engraçado porque a galera que acertava assim, essa galera, é assim, o grupo inteiro acerta as mesmas questões, faz a prova no mesmo horário e eles acertam o mesmo número.
Então, por exemplo, todos eles são de salas diferentes e eles acertam todos. Esse bimestre, todos eles acertaram 12 alternativas. No bimestre anterior, todos eles gabaritaram a prova. Nesse bimestre agora, todos eles acertaram 12. Pra vocês verem que eu não estou boiando, eu tenho prestado atenção. Então, numa sala tem uma galera dessa, numa outra sala eu tenho uma galera que tá nesta prova, todos eles acertaram 15. Então, eu tenho grupos diferentes. O ano que vem, vocês terão, além da AP, vocês terão uma prova chamada prova intermediária. Sem contar que, a partir do ano que vem, o Enem será seriado. Ou seja, o Enem, para quem sai do nono este ano, a partir de 2021, você não faz mais o Enem só no terceiro. Você faz o Enem no primeiro, no segundo, no terceiro, e a somatória dos 3 é que vai te dar o resultado. Se você só colar, filho, como que você vai fazer o Enem? Você vai colar de quem no Enem? Você não sabe nem quem senta do seu lado. Não resolve. Então, a AP na semana que vem. Vocês estão aí com uma lista de exercícios. Aí, teve uma pessoa que conversou comigo. Eu sei que essa pessoa, ela faz os exercícios, ela estuda mesmo. Então, como essa pessoa me pediu, eu aumentei a data de entrega. Vocês podem me entregar essa lista de exercícios até o final da semana que vem, até a próxima aula, que é dia 6. Se necessário, eu estendo mais um pouquinho o prazo. Porque ela pediu para aumentar um pouquinho aí a data de entrega. Porque todos os professores estão pedindo tarefa e tal. E eu sei que essa lista de exercícios ficou extensa. Mas por que essa lista de exercícios está extensa? Essa lista de exercícios é uma preparação para uma lista de exercícios gramaticais que vem aí, que vale nota. E essa lista de exercícios, ela não vai ficar aberta um tempão. Eu vou abrir essa lista num dia e vocês vão ter aquele dia para fazer da lista. Porque ela vai ter um prazo certo para fazer. Certo? Nessa lista, eu peço para vocês fazerem a justificativa. Nos exercícios que eu coloquei, tem um exercício com justificativa. Um só. Por que eu coloquei um exercício com justificativa? Porque quando vocês terminam o exercício, quando vocês terminam a lista, assim que vocês terminam, vocês conseguem visualizar o que vocês acertaram e o que vocês erraram. Certo? Tem alguém aí ainda? Certo, professora. Certo. Quando vocês visualizam os erros e os acertos, o que é para fazer? Pegar as questões que vocês erraram e buscar a regra e ver lá o porquê que você errou. É essa a justificativa que é para você fazer. Então, vamos supor, eu errei das 58, acho que são 58, das 58 eu errei 20. Então, eu tenho 20 justificativas para fazer. Das 58 eu errei
40. Eu tenho 40 justificativas para fazer. Isso é uma maneira de estudar essas regras para que na lista de exercícios que vale nota, você não erre mais. Quantas vezes a gente já fez isso? Não é a primeira vez que a gente faz isso. E quando eu falei da justificativa, a justificativa tá bugando um monte de gente. Todo mundo entendeu o que é essa justificativa? Ou alguém Sim. ainda tem dúvida? Eu não entendi, Eu não entendi, professora. Não entendeu? Não. Quem falou que não? Eu não tô vendo. A Miura. Eu também, pro. É A Miura. Tá bom. Milda, você bom. tem lá a lista de exercícios, certo? Sim. Você respondeu uma questão errada, errou a questão. Aí o formulário te devolve e no formulário aparece a resposta certa. Ele te apresenta a resposta certa. Você vai ver lá qual é a resposta certa. Você vai procurar o porquê que aquela resposta certa e vai justificar. Igual a gente fazia na AP? Isso. Porque é para você entender do porquê que aquilo é a resposta certa. Tem um exercício, quando vocês visualizarem a resposta, é porque a maioria de vocês não fez. Mas quando vocês visualizarem a resposta, eu fiz um exercício, tem um deles que tem a justificativa. Que eu explico o porquê que a resposta certa é aquela. Que eu coloquei. Eu coloquei o feedback. Eu pensei em colocar em todas. Mas aí, bem nessa hora, um dos infelizes virou para mim e falou assim: eu não leio os recados que vocês colocam no grupo. Aí eu peguei e deixei em um só. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. No caso, vai ser de alternativa, e aí a gente tem que fazer, tipo, essa é absurda. É tudo alternativa. As 58 são alternativas. Então tá bom. Vocês nem abriram, né? Minha filha, você viu o tanto de lição que tem pra terça-feira, mulher? A grande maioria nem abriu a lista de exercícios. Mas eu postei a lista de exercícios na segunda. Eu abri. Não, eu sei. nem lembro. Algumas pessoas abriram. Na realidade, pouquíssimas pessoas abriram. Mas ok. Eu abri e surtei. Exatamente. Eu levei, para vocês terem ideia, eu levei um dia para montar essa lista. Um trabalho imenso. 50 anos pra fazer. Bom, dúvidas sobre a lista? Espero que não. Então vamos lá. Terceira avaliação, um podcast de um conto infanto-juvenil à sua escolha. Data de entrega, 18/11. Não adianta chegar no dia 18 e começar. Eu fui no hospital. Eu quebrei o braço. Tive calo na corda vocal. Sei lá, quebrei a perna.
Não resolve, tá? Nada resolve, nenhuma desculpa nesse quarto bimestre. Porque hoje não é nem novembro. E eu já estou passando as datas. Certo? E esse podcast de um conto infanto-juvenil a gente vai trabalhar com ele a questão de entonação, a leitura de um conto. E eu falo disso na próxima aula. Porque é um exercício da apostila. Certo? Então, isso a gente já vê na próxima aula para vocês já se prepararem e fazerem esse trabalho. Participação no quarto dia da Consciência Negra online. É uma sexta-feira, dia 20/11. Não tem desculpa. É minha aula. Paciência. E é o dia que nós faremos o sarau. Então, a galera que escreve já pode produzir. A gente vai fazer um sarau. Estou pensando em quem eu vou convidar para falar alguma coisa. E a gente vai fazer aí o quarto dia da Consciência Negra num formato bem menor, mas para não passar em branco e a gente não pular este dia e fazer como a gente já faz há alguns anos. A gente não fez a Semana Literária, mas a gente vai fazer o Dia da Consciência Negra e vai fazer o sarau neste dia. Tá certo? Então, a participação no Dia da Consciência Negra vale nota. Produção de um artigo de opinião sobre temática discutida no bimestre, e para isso é necessário assistir às aulas presenciais ou online, porque aí a galera que não tem acesso às atividades serão as mesmas. Então, tem que assistir a aula. E o registro bimestral de 23 a 27, que é a última semana. Certo? Então, se vocês forem bons alunos, dia 30 de novembro, eu fecho a nota de vocês, dou um beijo e desejo boas férias. Informalmente, é claro. Tá certo? Mas esses são os avisos. E aí a gente vai agora para a nossa aula e eu quero apresentar para vocês a nossa leitura bimestral. E eu vou parar de compartilhar aqui só para mostrar esse cara. Este é o livro que a gente vai ler este bimestre. Quem não lê desse livro é porque não tem vergonha na cara, tá? Grande? Não, né? O livro tem 57 páginas. 57 não. 85, mas... Cara, não dá nem para contar isso. De tão pequeno que é. E é um livro extremamente atual. Ele foi lançado em 2019. Atual? Só é. Como que é o nome, prof, que eu não tô conseguindo chegar? Eu vou passar uma tela dele para vocês conhecerem o autor e a gente conversar um pouco sobre ele, porque a gente vai falar sobre ele já hoje. O nome é Ideias para Adiar o Fim do Mundo.
E aí, antes da gente começar, eu queria só que vocês falassem um pouquinho aí o que que vem à cabeça de vocês quando vocês escutam o título desse livro. Ideias para adiar o fim do mundo. Ah, me vem ideias de prevenção, né, do meio ambiente, coisas do tipo. Vem sempre isso na minha cabeça. E também da sociedade. Tá. O que mais? Acho que vai trazer um pouco de comédia também, algumas ideias meio interessantes, assim, digamos, engraçadas. O que mais? São sempre as mesmas pessoas que falam na aula, né? O resto não fala nada. O resto liga e vai embora. Eu vou começar a chamar pelo nome. Vou abrir a lista, ó. E aí eu chamo pelo nome. Ô, professor, o homem que escreveu esse livro aí, é um homem que escreveu, ele é indígena, não é? Eu tinha visto alguma coisa assim. Daqui a pouco a gente comenta sobre isso. Eu quero saber o que que vem à cabeça de vocês quando escutam o título Ideias para Adiar do Fim do Mundo. Pro povo tomar vergonha na cara, né? Para ficar quieto, parar de destruir as coisas, né? Porque o povo, ele não tem respeito, ele destrói as coisas, eles é mal educado, tem que ficar quieto. Igual, esse ano eu tô um anjo, você percebeu? Eu agora apliquei a filosofia de vida de ficar calado. Agora eu tô o próprio anjo, professora. Nada. Escreve no chat, Douglas, o que você acha. Pupato, responde aí. O que que vem na sua cabeça? Professora, tanta gente. Mais de 30 nego da aula. Pois é. Quero ouvir sua voz. Tá bom. Eu penso que as pessoas, elas estão, entre aspas, fugindo dos problemas. E que elas estão fazendo de tudo, tendo ideias para que os problemas não cheguem tão rápido a elas. Ok. A Ana disse que motivos para melhorar a vida, para cuidar do mundo. Eduardo, o que você acha? Maneiras legais de viver, em família, com os amigos. Juliana. Oi. Será que a vida tem sentido? Fala aí, Juliana. Eu. Porque eu quero. Tá, ó. Primeiramente, veio na minha cabeça que era coisa tipo assim, como adiar o fim do mundo, né? Só que, sei lá. Eu acho que é disso, é como cuidar mais do planeta. Tá vendo? Bem na minha vez trava. É sempre assim. Voltei. Ah, tá, beleza hoje. Vou levar 10 anos para editar essa aula. Larissa.
Estão me ouvindo? Tô ouvindo? Sim, professora. Ah, obrigada. A Larissa está escrevendo, ok. Cuidar mais do planeta, do meio ambiente, melhorar o modo de ser com as pessoas. Laura! Duda Gonçalves. Então, professora, eu acho que pode ser uma mudança na forma que a gente pensa e nas nossas atitudes. Eu acho que o livro pode trazer que pequenas atitudes podem fazer diferença no nosso mundo. Muito bem. A Laura disse, eu acho que pode mostrar ideias sobre cuidar mais de si e do mundo, sejam elas normais ou não. Então, como o André já deu uma antecipada aí, como sempre, né? O André, ele sempre puxa antes o negócio, né? Ideias para adiar o fim do mundo. A Larissa diz aqui. Eu já li o da Larissa, não. Motivos para cuidar mais do mundo, de nós e das pessoas que vivem com a gente. Ideias para adiar o fim do mundo é um livro escrito por Ailton Krenak, que é um indígena. E aí a gente vai saber mais um pouquinho sobre esse livro e também sobre quem o escreveu. E aí, antes de passar lá para os slides que eu preparei, eu vou ler aqui as orelhas e a parte de trás do livro, que é aquilo que eu faço com vocês em sala de aula. As orelhas do livro dizem o seguinte: Ailton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Neste livro, o líder critica a idade. Professora, estava travando. Vou começar de novo. Peraí. Vamos ver se vai agora melhor. Ailton Krenak nasceu na região do Vale do Rio Doce, um lugar cuja ecologia se encontra profundamente afetada pela atividade de extração de minérios. Neste livro, o líder indígena critica a ideia de humanidade como algo separado da natureza, de uma humanidade que não reconhece aquele rio que está em coma. É também o nosso avô. Para o autor, essa premissa está na origem do desastre socioambiental da nossa era, o antropocentro. Diante disso, a resistência indígena se baseia na negação da noção de que somos todos iguais, no reconhecimento da diversidade e na recusa da legitimação do humano como superior aos demais seres. Só assim poderemos ressignificar a nossa existência e refrear a nossa marcha insensata em direção ao abismo. Nosso tempo é especialista em criar ausências do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer de estar vivo, de dançar, de cantar. Minha provocação sobre adiar o fim do mundo é exatamente sempre poder contar mais uma história. Desde seu inesquecível discurso na Assembleia Constituinte, em 1987, quando pintou o rosto com a tinta preta de genipapo,
para protestar contra o retrocesso na luta pelos direitos indígenas, Krenak se destaca como um dos mais importantes pensadores brasileiros. Ouvi-lo é mais urgente do que nunca. Ideias para Adiar o Fim do Mundo é a adaptação de 2 palestras e uma entrevista realizadas em Portugal entre 2017 e 2019. A contracapa do livro diz assim: uma parábola sobre os tempos atuais por um de nossos maiores pensadores indígenas. Quando despersonalizamos o rio, a montanha, quando tiramos deles os seus sentidos, considerando que isso é atributo exclusivo dos humanos, nós liberamos esses lugares para que se tornem resíduos da atividade industrial e extrativista. Do nosso divórcio das integrações e interações com a nossa mãe, a terra, resulta que ela está nos deixando órfãos, não só aos que em diferente graduação são chamados de índios, indígenas ou povos indígenas, mas a todos. Então, só por essa introdução, dá para ter uma noção aí do que a gente vai ver neste livro? Sobre o que a gente vai discutir? Sim, professora. É interessante Pronto. Bora retomar. Quase morri só. A água desceu pelo buraco errado. É interessante porque as ideias que ele traz e como ele vai falar neste livro tem uma linguagem muito bacana.
e o que ele vai trazer também, como ele vai falar. E por que eu decidi trocar a leitura? A gente tem pouco tempo. As experiências com leitura este ano. Nós tivemos aí 3 leituras. Revolução dos Bichos, o Diário de Anne Frank e Dom Casmurro. O que eu percebi? Teve uma galera que leu? Sim. Mas eu tive uma galera também que não leu. A galera que não leu tentou me enrolar, como se tivesse lido. Eu sei quem não leu. É nítido quem não leu. Não tem como você fazer uma análise de um livro que você não leu. Que você faça resumos, que você leia resumos, que você veja filmes na internet, que você não vai conseguir analisar uma coisa que você não leu. Não tem como. É diferente. Por que trazer um livro menor agora? A proposta do 9º ano, neste 4º bimestre, é que a gente discuta, que a gente veja um projeto nessa questão social, porque essa apostila aqui, essa bonitinha aqui do 4º bimestre, ela lá na página, não sei para que esse negócio desse tamanho, assim. Olha que lindo, né? Na página 37, ela vai falar assim, associação de contextos. Ela começa com a menina que vendia fósforos, na página 31. Aí depois, na página 38, ela vai para a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A gente vai ler o artigo 1º da Constituição Federal do Brasil. Depois a gente vai para o artigo 227, aí vai falar um pouco de assistência social, vai ver algumas coisas da Constituição Federal, algumas coisas do ECA, vai pensar em algumas coisas para pensar nessa questão social. Mas do que adianta a gente falar dessa questão social se a gente vê aí tanta coisa acontecendo ao contrário do que está pregado na Constituição Federal? Então, a gente precisa pensar nisso. A gente teve uma reunião ontem, e nessa reunião a gente estava analisando os índices de acertos nessas provas, né? Nas provas externas. E aí, quando fala sobre essa questão de vocês acertarem as questões, de encontrar a opinião, de verificar a opinião, isso e aquilo, quando você está no 9º, você enxerga a opinião do outro. Quando você está no 3º, esse índice cai. E aí a pergunta foi, por que no 9º você detecta melhor a opinião do outro do que no 3º? E a resposta foi, porque no 9º você interpreta, você enxerga a opinião do outro, você está se formando. No 3º, geralmente as pessoas não respeitam a opinião do outro. Que tipo de geração que a gente quer que vocês sejam? Aquela que consegue respeitar a opinião do outro. E vocês já estão fazendo isso. Quando a gente discute essas questões, todas que a gente vem discutindo desde o 6º ano, a gente trabalha com essa de respeitar a opinião do outro,
mesmo que a opinião do outro seja diferente da nossa. E é por isso que a gente precisa apresentar aí todas as vertentes. Trazer todas as vertentes. A gente precisa olhar para todos os lados. Mas precisa ver que todos esses lados, eles têm pontos bons e pontos ruins. Então, Ideias para Adiar do Fim do Mundo vai casar muito com essa proposta. Só para vocês terem ideia, o sumário diz, ele tem 3 capítulos. Ideias para Adiar do Fim do Mundo, do sonho e da terra, a humanidade que pensamos ser. 3 capítulos, 3 aulas. E é assim que a gente vai ler este livro. Tá? Eu vou voltar a fazer a apresentação para a gente falar mais um pouquinho do livro. Então, todo mundo está vendo? Tô vendo, professora? Sim. Então tá aí, ó. Essa é a capa do livro, que agora dá para ver, né, melhor. Então é muito interessante porque esse é o Ailton Krenak. Então, se vocês buscarem informações sobre ele, ele se chama Ailton Alves Lacerda Krenak. Ele é mais conhecido como Ailton Krenak. Ele nasceu em Minas Gerais no dia 29 de setembro de 1953. Ele é um líder indígena, ambientalista e escritor brasileiro. E hoje ele é considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. E ele possui aí reconhecimento internacional. E ele pertence à etnia indígena Krenak. Ele, aos 17 anos, ele se mudou com a sua família para o estado do Paraná, onde ele se alfabetizou e se tornou produtor gráfico e jornalista. Olha só, ele só se alfabetizou aos 17 anos. Olha que coisa interessante. Porque aos indígenas a educação, ela não chega como ela chega para nós. Até hoje. Ele só foi alfabetizado aos 17 anos. Então, na década de 80, ele passou a se dedicar exclusivamente ao movimento indígena. Em 85, ele fundou a organização não governamental Núcleo de Cultura Indígena, que promove essa cultura. Teve uma emenda popular assegurando sua participação no Congresso Nacional para o processo constituinte de 1986. Participou da Assembleia Nacional Constituinte, que elaborou a Constituição Brasileira de 1988, que é essa Constituição que a gente vai discutir em aula. Em 1987, ele protagonizou uma das cenas mais marcantes da mesma, que foi um discurso na tribuna, quando ele pintou seu rosto com a tinta preta de genipapo, segundo o tradicional costume indígena brasileiro, para protestar contra o que considerava um retrocesso na luta pelos direitos dos índios brasileiros. E por que é importante a gente discutir isso esse ano? A gente está num ano em que os indígenas brasileiros estão perdendo um espaço enorme. A gente está num ano de retrocesso para os indígenas e para a população brasileira. Num governo que tem tirado coisas dos indígenas. Em 1988, ele participou da fundação da União dos Povos Indígenas. Em 89, ele participou da Aliança dos Povos da Floresta. Ele retornou para Minas Gerais, onde ele passou a se dedicar ao Núcleo de Cultura Indígena. Desde 98, a organização realiza, na região da Serra do Cipó, em Minas, um festival realizado por Ailton,
que é um festival de dança e cultura indígena que visa promover a integração entre as diferentes tribos indígenas brasileiras. Em 99, sua narrativa O Eterno Retorno do Encontro foi publicado no livro A Outra Margem do Ocidente, organizado por Adalto Novaes. Em 2000, ele protagonizou o documentário Índios no Brasil, produzido pela TV Escola, que foi dividido em 10 partes, que aborda identidade, línguas, costumes, tradições e colonização e o contato com o branco, a briga pela terra, a integração com a natureza e os direitos conquistados dos indígenas até o final do século XX. Sendo o narrador principal, Ailton Krenak dialoga constantemente com o interlocutor conforme o decorrer do documentário. Em 2014, Ailton foi um dos palestrantes do Seminário Internacional Os Mil Nomes de Gaia, ocorrido no Rio de Janeiro, sob a organização de Eduardo Viveiros de Castro, antropólogo do Museu Nacional, e Débora Danoski, filósofa da PUC-Rio. Em abril de 2015, durante a mobilização nacional indígena, convocada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, foi lançado o livro da coleção Encontros, que reúne diversas entrevistas concedidas por Ailton Krenak entre 84 e 2013. Os textos foram organizados por Sérgio Kohn e contam com a apresentação de Viveiros de Castro. No dia 18 de fevereiro de 2016, a Universidade de Juiz de Fora, Federal de Juiz de Fora, concedeu a Krenak o título de professor doutor honoris causa, um reconhecimento pela sua importância na luta pelos direitos dos povos indígenas e pelas causas ambientais do país. Nessa mesma universidade, Krenak leciona as disciplinas Cultura e História dos Povos Indígenas e Artes e Ofícios dos Saberes Tradicionais, ambos em cursos de especialização. Então, olha a importância que ele tem, porque o que ele faz? Ele é um professor na Universidade Federal de Juiz de Fora, não tendo formação universitária, mas ele é reconhecido pelo saber que ele tem, pela vivência que ele tem. E eu não sei se vocês perceberam, mas ele é da região do Vale do Rio Doce. O que aconteceu nessa região? Nossa, solta os grilinhos, né? Queimada, alguma coisa assim? Sei lá, estourou barragem, alguma coisa assim? Gente, onde fica a região? Onde que fica Vale do Rio Doce? Eu não tô sabendo nem onde fica o Tabuão, professora. Geografia aqui é conhecimento zero. Toma vergonha na cara, André. Então, olha só. Prestem atenção. Em novembro de 2016, o Instituto Socioambiental publicou em sua página oficial na web entrevista realizada em setembro do mesmo ano com o líder Ailton Krenak sobre os impactos no território Krenak ocasionados pelo rompimento da barragem do Fundão da mineradora Samarco da Vale, em Bento Rodrigues, distrito de Mariana, o maior crime socioambiental já registrado no Brasil, ocorrido em novembro de 2015. Na entrevista, Krenak defende que o ocorrido é melhor entendido não como acidente, mas sim como um incidente. Em sua palavra, não foi um acidente. Quando ouço perguntarem sobre o acidente de Mariana, eu reajo dizendo que não foi um acidente, foi um incidente, no sentido da omissão e da negligência do sistema de licenciamento, supervisão, controle, renovação de licenças, autorização de exploração.
sobre o método, sobre o modo capitalista da exploração dos recursos naturais, em especial do Rio Doce. Tomando o caso de Mariana como discussão, Ailton Krenak expõe que tem dificuldade de falar sem se indignar. De acordo com ele, ainda em fala concedida ao ISA, em 2016, o Atu, que é como nós chamamos aquele rio, é uma entidade que tem personalidade. Ele não é um recurso. O rio está em coma. De certa maneira, essa prontidão que as pessoas estão vivendo na margem do rio agora deixa elas no mesmo estado simbólico de coma em que o corpo do rio está. Eu vejo isso como uma coisa tão assustadora que tenho dificuldade de falar no Atu sem me revoltar. Então, só para vocês terem noção de quem é Ailton Krenak. Perguntas? Não? Não. Bom. Agora é só o seu que tá travando, né? Ou tem mais de alguém travando? Não tá travando aqui, não. Ah, então tá bom. Qual é a ideia? Eu vou mandar o PDF para vocês. E a ideia é que vocês comecem a ler a primeira parte para a próxima aula. Tá? E a gente discute. Então, leiam, marquem, façam anotações para a gente discutir já na próxima aula. Então, são 3 aulas. A gente tem aula dia 9. Dia 15 é feriado, então dia 14. Ops, espera aí, isso aqui é outubro. Deixa eu mudar aqui. Agora caiu. Voltou, né? Ô, Cacilda. Dia 6, o primeiro capítulo. Dia 13, o segundo. Dia 27, o terceiro. Ok? É curtinho. Dá para ler. Dependendo de como for, a gente consegue até terminar antes. Tem esse livro para vender. Ele é baratinho, mas eu vou mandar esse livro para vocês hoje já. Inclusive, no Shopping Tá? Taboão, abri uma lojinha lá que, qualquer livro é R$10. Eu comprei o da Anne Frank lá. Mas esse não tem lá, não. Lá são livros que já saiu de venda. Não sei. Isso Eu daí sei tem que eu peguei que lá. Ó, só para vocês terem uma ideia, deixa eu consultar aqui para ver quanto ele custa. Professora, depois tem como você passar só o primeiro slide de novo, só para eu tirar um print? Só do primeiro? Eu vou colocar Eu tirei, amiga. Eu tirei e eu te mando, se você quiser. Eu vou colocar no Classroom. 22, professora. Tá bom, então. Obrigada, amiga. Quanto tá? R$22. Tem uns de 21, mas é na estante virtual. R$19,90 na Amazon.
Então, assim, vale a pena, é interessante. Então, tudo isso vai colaborar aí com o que a gente vai fazer, com o que a gente vai pensar neste bimestre. Então, para terminar nossa aula, que já está enorme, bora iniciar orações subordinadas, porque a gente precisa desse raio dessas orações para os textos dissertativos argumentativos. Bora voltar para os slides. E a gente só começa, tá? Esse período composto por subordinação hoje. Porque é muita coisa para a cabeça. Tanto a de vocês quanto a minha. Período composto por subordinação. Lembra da história do período composto por coordenação? Lembra da diferença principal entre coordenação e subordinação? Qual é a diferença principal entre coordenação e subordinação? Solta o grilinho. É que a oração coordenada, ela não depende de outra oração para ela ficar completa. E a subordinada depende de outra oração. Muito bem. Então, fixem isso na cabeça aí de que oração subordinada depende de outra oração. Ela não tem sentido completo. Mas aí tem um detalhe, né? As orações subordinadas, elas têm uma classificação. Elas são adverbiais, adjetivas, substantivas. Porque não podia ser tão tranquilo, né? Não podia ficar só normalzinho. Tinha que aumentar o negócio, né? Então, as orações subordinadas são classificadas em adverbiais, adjetivas e subjetivos. Orações subordinadas adverbiais. Orações subordinadas adverbiais são orações que exercem a função de adjunto adverbial do verbo da oração principal, tendo a mesma função que um advérbio na estrutura frásica. Acrescentam à oração circunstâncias de tempo, modo, fim, causa, consequência, condição, sendo iniciadas por conjunções ou locuções conjuntivas. Aí começam as perguntas. Ou as dúvidas. Eu não sei o que é adjunto adverbial. Eu não lembro o que é advérbio. O que é conjunção? Locução conjuntiva. Acertei? Os pontos de interrogação já começaram a aparecer? Ou ninguém tem dúvida? Eu tenho. Quem falou eu tenho? Eu, Cauã. Mas por que você tem, se a gente acabou de estudar isso? É que eu esqueci um pouco, professor. Mas a gente fez uma revisão disso umas aulas atrás, lembra? Ah, disso eu lembro. Então, a gente vai voltar, a gente não, vocês. Vocês vão voltar aí um pouquinho atrás para revisar esse conteúdo de adjunto adverbial, de advérbio. Porque precisa ter esses conceitos todos revistos. Mas aí a gente vai dar uma olhada
Porque, olha só de oração subordinada adverbial, a gente tem 9 tipos. Oração subordinada adverbial causal. Oração subordinada adverbial consecutiva. Oração subordinada adverbial final. Oração subordinada adverbial temporal. Oração subordinada adverbial condicional. Oração subordinada adverbial concessiva. Oração subordinada adverbial comparativa. Oração subordinada adverbial conformativa. Oração subordinada adverbial proporcional. Como que eu sei tudo isso? Eu tenho o quê? A oração adverbial. Causal. Ideia de causa. Quais são as conjunções ou as locuções? Porque, uma vez que, como, visto, visto que, já que, porquanto, etc. Consecutiva. Ideia de consequência. Que, tanto que, tamanho que, tal que, e etc. Oração condicional. Ideia de condição. Se, caso, salvo, contanto que, desde que, a menos que, e etc. Oração adverbial concessiva. Ideia de concessão. Embora, conquanto, mesmo que, apesar de que, não obstante, se bem que, posto que, em que pese, ainda que, etc. Oração adverbial comparativa. Ideia de mais que, menos que, tal quanto, etc. Oração adverbial conformativa. Ideia de conformidade. Conforme, como, segundo, consoante, etc. Oração adverbial temporal. Ideia de tempo. Principais conjunções e locuções. Quando, enquanto, antes que, desde que, depois que, logo que, assim que, sempre que, até que, mal e etc. Oração adverbial final, ideia de finalidade. Principais conjunções e locuções. Para que, a fim de que, etc. Oração adverbial proporcional. Ideia de proporção. À medida que, à proporção que, quanto mais, quanto menos, tanto mais, tanto menos, etc. Esse é um quadro interessante de se ter no caderno. Porque ajuda bastante. Cabe lembrar que precisa ter muita atenção em relação às orações adverbiais. Por quê? Não basta só a gente identificar a conjunção. O que a gente precisa? Ó, eu posso ter diversos significados. Vamos lá. Eu tenho uma conjunção aqui, não tenho? Como?
Olha lá. Como não sabia português, o aluno foi mal na prova. Aquele aluno corre como um raio. O aluno fez tudo como o professor determinou. Se eu voltar aqui, o como está onde? Conformidade? Só? E na causa? Ele pode ser oração adverbial causal ou oração adverbial conformativa, certo? O que eu vou precisar ver? O significado. Como não sabia português, o aluno foi mal na prova. Isso, ó. Como não sabia português. Isso é o quê? Causal? Causal. Então, é uma causa. O resultado foi esse. Ok? Aquele aluno corre como um raio. Eu tenho o como no comparativa? Tenho. Aqui, ó. O como tá aqui, ó. Comparativo. O aluno fez tudo como o professor determinou, que é oração subordinada adverbial conformativa. O aluno fez tudo conforme o professor mandou, de acordo com o que o professor pediu. Então, de verdade, lembra do começo da minha tela lá no começo? Quando eu perguntei para vocês o que vocês viam aqui, a resposta de vocês foi o mapa mundi. E eu perguntei para vocês como vocês sabiam que é do mapa mundi. A leitura foi um mapa mundi, mas porque vocês já sabiam que isso é do mapa mundi. Então, muitas vezes, eu sei o que está ali, eu já tenho esse conhecimento prévio. Mas eu preciso ler. E eu preciso ler mais do que está aquilo além dos meus olhos. Eu preciso fazer uma leitura muito além dos meus olhos. Muito além daquilo que está no papel. Ailton Krenak vai nos ajudar a fazer isso. Outros autores nos ajudam a fazer isso. Machado de Assis nos ajuda a fazer isso. Anne Frank nos ajuda a fazer isso. Outros tantos autores nos ajudam a fazer isso. Mas a gente precisa ler. É preciso ler. Não dá para fazer as coisas sem ler. Não dá para imaginar que a gente tem... Peraí. Voltei? Voltei? Só tentando. Eu preciso ler com atenção, preciso ler nas entrelinhas, preciso me dedicar. A leitura é essencial. Preciso ler além daquilo que está diante dos meus olhos.
Preciso guardar aquilo que alguns têm muito arraigado junto de si, que é um bichinho chamado preguiça. Preciso pegar esse bichinho e jogar longe. Sobretudo agora que vocês estão indo aí para o ensino médio. E se dedicar mesmo. A gente vai ter aí um último bimestre de muita leitura, de muita compreensão, sobretudo de texto, de entonação, dessa prática leitora que a gente precisa. Tá bom? Dúvidas? Não. Perguntas? Então, tenham um bom resto de tarde, bom feriado para todo mundo. E até a nossa próxima aula, que é na semana que vem. Tá bom? Beijo para vocês. Beijo, obrigada. Obrigado, professora. Tchau, professora. Falou, professora.